A paz do Senhor a todos, amados, queridos, amanheceus, aqui é vosso irmão amado, missionário Alexandre Mabeca, assembleano. Aqui estamos em Angola, são 6h45. Amanhecendo com uma palavra de Deus tão poderosa, estive a falar com Deus. A meditação de hoje, e como de hábito, Deus tem nos dado força para despertarmos na manhã, para levantemos em todo o tempo e temos o contato com o Pai. E estive a estudar sobre o tabernáculo. Quero falar em pouco tempo sobre o tabernáculo, que era o lugar em que Deus preparou para o serviço do tesouro, o serviço de adoração do povo de Israel. E a Bíblia diz no livro de Êxodo, no seu capítulo 26, no verso 30, então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Entende que Deus, ele dá um modelo de um tabernáculo a Moisés, o estilo, a forma em que deveria ser construído este lugar de concentração, do encontro com Deus. E Deus fala que levantarás o tabernáculo no modelo em que eu te mostrei. Não poderá pôr mais outro modelo no tabernáculo. Nem o princípio de Moisés, o pensamento de Moisés poderia funcionar naquele tabernáculo. E Deus mostra o modelo. Quando eu estou a ler o livro de Êxodo, na constituição do tabernáculo, Deus está a dar todas as diretrizes, até as tábuas, as cortinas, o modelo. E rapidamente, hoje em dia, nós vimos pessoas, Deus dando orientação, mas eles preferem acatar os seus próprios princípios, os seus pensamentos, dizendo que não, de Deus demora, de Deus é a forma de Deus trabalhar. O mesmo Deus que trabalhou com Moisés na antiguidade é o mesmo Deus que trabalha conosco até hoje. Então eu vejo Deus a conversar com Moisés, tendo o princípio a Moisés. Moisés tinha as suas ideias, Moisés tinha os seus princípios, mas o formato, a casa em que Deus preferia para que haja o encontro com Deus, Deus é quem dá o estilo, Deus é quem dá o modelo. E quando Deus nos dá uma missão para nós cumprir, nós devemos seguir a orientação de Deus. Eu vejo Abraão, Deus se encontra com ele e Deus diga ao Abraão que sai da tua casa, da tua terra, dos teus pais. Vai uma terra onde eu vou te enviar. Abraão não sabia a direção em que ele poderia se direcionar. Deus não revelou a Abraão a terra em que ele poderia ir viver. Mas Deus orienta Abraão e Abraão obedece à voz de Deus. Mas no mundo atual em que nós estamos a viver, no século em que nós estamos a viver, estamos a ver pessoas a andar desorientadamente na orientação de Deus. E tudo eles recebem da sua forma normal, recebem da sua forma teológica, recebem da sua forma de escolaridade. Vimos pessoas se desviando de Deus, vimos pessoas sendo desorientadas porque não obedeceram nos princípios orientados por Deus. E quando Deus nos dá uma orientação, hoje em dia nós procuramos nos questionar por que Deus tem que ser assim. Na casa do meu pai tem muito que eu tenho que fazer, na casa do meu pai ainda tenho leite para eu tomar, mas Deus está a falar: Abraão, sai, eu vou te conduzir numa terra em que você não conhece. Deus não mostrou a terra a Abraão, Deus não revelou a terra a Abraão, mas Deus mandou que Abraão saísse da casa do seu pai. Talvez teria o melhor pão da casa do seu pai, teria a melhor cama da casa do seu pai. Toda a trajetória com Deus é difícil, mas a gente vence porque Deus é quem está no comando de tudo. Entenda que Deus disse a Moisés: constrói o tabernáculo da minha forma.
da forma que me agrada, da forma que me alegra. E hoje nós dissemos que estamos no tempo de graça, estamos no tempo de oportunidade. Podemos fazer o que nós bem entender. É a razão que Jesus disse que vocês têm livre árbitro de escolher o que vocês querem. Mas não nos dá a liberdade de nós andar desorientadamente na orientação de Deus, no caminho do Senhor. E a grande palavra em que Deus nos deu é a palavra de Deus, a Bíblia. É a orientação de Deus para nós conseguirmos alcançar aquilo que Deus preparou para nós. Nesta manhã, sendo eu, vosso irmão, trago para você uma reflexão que reflita o modelo o modelo da vida em que Deus te deu para que tu se conduzas. Será que é o modelo certo? Será que estás a obedecer esta orientação? Deus visitou Noé, disse: Noé, eu vou destruir o mundo, faça uma arca. Noé não tinha o ofício, não tinha a arte de fazer uma arca, mas Noé obedeceu na voz de Deus e tudo foi perfeito. Quando nós obedecemos na voz de Deus, as coisas saem perfeito. Não importa as circunstâncias em que nós estamos a viver. Não importa o momento em que estamos a passar. Não importa se nós conhecemos aquele ofício ou não. Quando Deus orienta, as coisas acontecem. Abraão não tinha um carro. Abraão não tinha jumenta para o conduzir. Para quê? Eles percorreram-se longas trajetórias. Moisés não sabia como se construir uma casa, porque ele cresceu no palácio. Ele não teve trabalho duro como o povo de Israel lá no Egito tiveram. Talvez Moisés aprendeu a língua, comia da boa comida. E Moisés, ele teve a maior obediência de ouvir a orientação de Deus sobre a construção do tabernáculo. E quando eu estive a ler, me chamou muito a atenção, porque Deus, ele dava todas as orientações, as medidas em que deveria ser feito a arca, deveria ser feito o tabernáculo. Então, Deus orienta que dentro do tabernáculo deve haver compartimento. E dentro da vida cristã também nós temos nível. Existe nível que nós atingimos que é elevado. Existe nível que nós atingimos que andamos na orientação de Deus. Existe nível que nós atingimos, andamos na orientação de homens enviados por Deus. E existe nível que nós atingimos, andamos na medida suprema do Todo-Poderoso. Então, querido, reflita comigo isto. Anda na orientação de Deus. Obedeça a Deus. Se Deus mandou, faça isso, faça. Porque Ele é quem sabe. Não, você vai dizer: não, Deus, este não é o tempo de manga. Por que eu vou plantar manga? Deus está mandando, faça, faça. Tudo que Deus orienta ao homem fazer, Deus próprio estará em frente como guia. Amém? Então, obedeça a palavra, porque é a bússola que nós temos para nos orientarmos ao encontro do Todo-Poderoso. Nesta manhã, eu venho te abençoar com esta palavra poderosa. Observa a tua vida, observa o teu caminho, do jeito que você começou o ministério, a vida cristã, na obediência de Deus, no temor do Senhor. Será que tu estás a continuar até hoje na orientação de Deus, na obediência da palavra de Deus, ouvindo Deus e obedecendo seus princípios? Não importa o tempo, as circunstâncias, as pessoas. Então, tenha força. Nesta manhã, eu, vosso irmão Alexandre Mabeca, venho vos abençoar com essa rica mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz e graça.